Olá, queridos amigos! Hoje nós trazemos o capítulo 26 do livro Jesus no Lar, chamado O Valor do Serviço. E ele começa assim. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre o texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou um antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos
possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Neste belo ensinamento, Jesus nos fala que a virtude verdadeira é aquela que ocorre com a transformação do indivíduo internamente, mas que se exterioriza em suas atitudes com os outros. Então nós temos o exemplo daquela pessoa que era praticamente um santo para a comunidade, mas que não se dispunha a auxiliar ao próximo, aos sofredores, aqueles que necessitavam do seu trabalho ativo, aqueles que eram considerados, entre aspas, impuros naquela sociedade, não se atrevia a se aproximar daquelas pessoas. E dá o exemplo do ex-ladrão arrependido, que vinha se trabalhando de forma honesta, de forma sincera para melhorar-se e que pela inspiração do mensageiro celeste aceitou o convite, foi até os sofredores, até os doentes, numa situação epidêmica, como nos traz Jesus, para ajudar ao próximo, para vivenciar as virtudes que vinha desenvolvendo internamente. Então olhemos para o valor do serviço, para quando nós estamos buscando desenvolver essas virtudes, por exemplo, da paciência, da tolerância, da caridade, do amor ao próximo, da sensibilidade, do cuidado para com o outro, nas pequenas oportunidades que nós temos no dia a dia de nós vivenciarmos essas virtudes, exercitando-as, trabalhando, exteriorizando aquilo que nós já estamos internamente nos esforçando para melhorar, para desenvolver. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.